Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula de programação CNC básico para torno CNC no comando Siemens. Bom, hoje nós veremos o ciclo G72, um ciclo que a gente já viu lá no comando Fanuc, certo? Por isso eu sempre falo para você estar vendo primeiras aulas lá no comando Fanuc, pois a gente já viu, então só vou estar dando uma revisão rápida sobre esse ciclo. Antes de tudo, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like para estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, então G72 é um ciclo automático de desbaste transversal, o G71 é longitudinal, certo? A usinagem corre assim. No G72, a usinagem vai correr transversal, certo? A função G72 deve ser programada em dois blocos subsequentes, igual ao G71, visto que os valores relativos à profundidade de corte sobre o metal para acabamento no eixo longitudinal são informados pela função W. Então aqui, ó, G72W e o R. W é a profundidade de corte durante o ciclo e o R é o valor do afastamento no eixo longitudinal para retorno ao eixo X. Então, eu vou programar o W, quanto que ele vai fazer tiragem de corte, e o R vai ser o afastamento, certo? E no segundo bloco, a gente programa G72, P é onde inicia o perfil, Q é onde termina o perfil, certo? É o bloco onde termina o perfil. U é o sobre metal, para acabamento no eixo X, positivo quando é tornamento externo e negativo quando o tornamento é interno, certo? W é o sobremetal para acabamento no eixo Z, positivo para sobremetal à direita do perfil ou negativo para sobremetal à esquerda do perfil. F é o avanço de trabalho, certo pessoal? Então, pessoal, nós já vimos esse ciclo. O que acontece? Vocês devem relembrar desse ciclo, certo? Então não tem segredo. Então tá aqui, a programação do perfil do acabamento da peça deverá ser definida da esquerda para a direita. Então vocês vão ver que nossa tornamento é vindo da esquerda para a direita. Então pessoal, se você todos lembram que, né, que nós já fizemos essa peça, certo? Lá nas aulas do comando Fanuc, e vamos refazer ela aqui agora, só que nós vamos rodar o nosso programa no comando Siemens, utilizando ainda os códigos ISO, a linguagem ISO. Então pause e analise o desenho aí. Vocês podem até já tentar fazer a programação dessa peça, certo? Tente fazer a programação dessa peça aí. Bom pessoal, então, como eu falei, você vê que a usinagem ela vai dar, quando a gente utiliza o ciclo de 62, a ferramenta ela vem fazendo o desbaste dessa forma transversal, certo? Vem fazendo isso, deixando um sobremetal ali. E depois ela vem fazendo aqui o torneamento da esquerda para a direita, fazendo o perfil, certo? Aí vem fazendo o perfil da esquerda para a direita. Então, se nós estamos vindo da esquerda para a direita, nós não vamos utilizar o G42 agora. Nós vamos utilizar o G41, certo? Como compensação do raio da ferramenta. Só lembrando a vocês, quem já assistiu as aulas lá no comando Fanuc vai saber fazer esse programa aqui facilmente, porque aqui não muda nada. O que vai mudar é aqui, ó, certo? É o nosso cabeçalho e aqui que nós vamos ativar o G291. Então, esse é o programa XZ4, sua extensão aqui do programa principal, e aqui o endereço onde a gente vai armazenar esse programa. Ativei aqui a linguagem ISO, G291, e aqui vem os códigos aqui de preparação, G21, coordenadas em milímetros, G40, descompensação do raio da ferramenta, cancela, né, a compensação do raio da ferramenta, porque se tiver alguma compensação ativa, ele já vai cancelar. G90, coordenadas absolutas, G95, avanço em milímetros por rotação. E aqui eu poderia já iniciar com o G54, mas sempre eu costumo utilizar o zero máquina primeiro. Então G53, G0, G160 e 00. Fui lá para um ponto de troca da ferramenta, chamei a ferramenta T01, vou utilizar somente essa ferramenta. Coloquei aqui a rotação, G96 a rotação constante, G92 limite de rotação e ativei meu zero peça. Após ativar meu zero peça, eu inicio as coordenadas. Então fui aqui a G00, X61, Z-150. Aqui é a coordenada de aproximação da peça. O que acontece, pessoal? Esse material aqui, material em bruto dessa peça, ele tem 60, certo? 60 milímetros em bruto. Então, eu estou em X61, Z-150. Eu já parei aqui, ó. Que o comprimento da peça total é 150. Ela em bruto tem 200 de comprimento, certo? Se você só assistir lá a aula do comando Fanuc, lá eu fiz o primeiro posicionamento, a primeira aproximação, eu fiz aqui, ó, certo? Em X61, Z2. Então, aqui eu fiz diferente. Eu já posicionei a ferramenta aqui no final, onde ele vai iniciar o perfil. Então, vocês escolhem se vai posicionar aqui ou aqui. Eu posicionei aqui para ganhar tempo, certo? Vocês vão ver. Posicionei minha ferramenta X61, Z150, estou a 1 milímetro do diâmetro da minha peça em bruto e programei aqui G72, W de 3, R de 1,
certo, pessoal? Ou seja, a profundidade de corte durante o ciclo vai ser de 3 milímetros e com afastamento de 1 milímetro, certo? Então vou estar tirando de 3 em 3 ali. Bom, no segundo bloco, G72, P55, onde inicia o perfil, Q115, onde termina o perfil. Vou deixar 1 milímetro sobre o metal, no eixo secundário em relação ao X, 2 décimos no eixo secundário em relação ao Z e um avanço de 25 centésimos, certo? Vamos lá, então. Aqui a primeira coordenada, G01, X50. Então, minha ferramenta é X61, já encostei aqui no perfil, X150. Depois Z120, Z-120, minha ferramenta parou aqui. Aí vem G02, X40, Z-115, raio de 5. No caso, a nossa ferramenta ela vai vir aqui de baixo, certo, pessoal? Mas não tem problema a gente pegar nossas coordenadas como se fosse aqui de cima. Porque se eu utilizo um G02 aqui, aqui também vai ser G02, certo? Por exemplo, a nossa ferramenta viria aqui e faria esse movimento. O movimento de sentido anti-horário, certo? E já aqui haveria, faria esse movimento aqui, ó, no sentido horário, que seria um G02, que G02 é sentido horário. Mas quando a nossa ferramenta está vindo aqui, o nosso G02 passa a ser sentido anti-horário. Então se a nossa ferramenta faz isso aqui, ó, sentido anti-horário, então ela é um G02, porque aqui, quando a nossa ferramenta vem da torre dianteira, o G02 passa a ser sentido anti-horário, certo? Então, faz seu programa como se fosse daqui de cima mesmo, não tem problema, certo? E vai rodar tranquilamente. Então, G02, X40, né? X40, que é aqui que vai ser o ponto final. Z-115. A cota já está aqui indicando, então é tranquilo de fazer. Raio de 5. Fiz o raio. G01, ativo novamente G01, como é uma função modal, G02, eu cancelei agora utilizando G01. Z-98, que aqui, até aqui eu tenho 95, com 3, 98. Z-98, depois vou fazer o chanfrinho, X34, Z-95. Depois X26, Z-85. Vou fazer a parte cônica, X40, Z-55, depois Z-25, certo? Até aqui eu tenho 20, com 5, 25. E X30, Z-20. Depois Z-5, X20, Z0. Então nossa ferramenta parou aqui, nosso perfil. Só que ainda vou subir. Eu vou indicar que meu perfil não vai terminar aqui. Vou indicar que ele vai terminar em X61. Onde era o nosso diâmetro em bruto. Eu sempre faço isso, subo no diâmetro que tinha antes em bruto. Feito isso, eu indico aqui onde terminou meu perfil, no Q115. Ativei aqui o G41, compensação do raio da ferramenta, pois eu estou fazendo as usinas da esquerda para a direita, do perfil, né? Então, G70, ciclo de acabamento, P55, Q115, G40, cancela a compensação. Vou para o ponto de troca de ferramenta, né? Que agora vou afastar a ferramenta, vou desligar o eixo árvore, M30, fim de programa. Então, vocês vão ver, assistiu as aulas do comando Fanuc, vai lembrar desse programa. Não mudou nada aqui. Só mudou algumas coordenadas aqui que eu mudei, mas nada demais. Pois a gente está utilizando a linguagem ISO, então não tem segredo. Quem programa no comando Fanuc consegue programar aqui, certo? A única coisa que vai mudar aqui, ó, cabeçalho, esse G291 que a gente vai ativar, que é a linguagem ISO. Pois a gente está utilizando um programa de linguagem ISO no comando sims, certo? Nós vamos rodar lá no comando sims. Então precisa ativar o G291, senão não dá para rodar esses códigos aqui, certo? Então não tem segredo. Quem fez essas aulas consegue programar isso aqui tranquilamente, por isso eu não estou dando tanta ênfase na explicação, pois vocês já sabem programar. Então agora nós vamos lá no simulador. Bom, pessoal, estamos aqui no simulador. Então, primeira coisa que eu vou fazer, mudar aqui para WCS, certo? Nós já vimos isso. É a coordenada da peça. Vou clicar em Jog, Have Point, Spindle Start. Zerei aqui. Agora eu vou zerar o eixo X. Zerar não. Referenciar o eixo X e o eixo Z. Referenciei. Agora vou vir aqui e escolher meu material em bruto. Que vai ter 200 de comprimento e 60 no diâmetro. Então, ok. Seleciono ali, dou ok. Pronto, meu material está aqui. Vou vir aqui na vista 2D. Vou deixar com esse tamanho. Vou colocar mais para dentro da peça. Pronto. Agora eu vou escolher o que é a ferramenta. Vou utilizar uma única ferramenta. Essa ferramenta ela tem que ter um ângulo bem agudo, certo? Para você não ter problema ali na hora de fazer a peça. Então,
Deixa eu ver que ferramenta que eu vou escolher aqui. Vou escolher essa ferramenta. Dou OK. Carregar na torre. Posição 1. Dou OK. Como eu sei que a ferramenta já está ali, vou trazer aqui posicionamento rápido para nós ganhar tempo. Só que a torre está do lado errado. Então, vou desmontar. Nós vamos trabalhar com a torre dianteira. Vou aqui trocar para a torre dianteira. Pronto, agora sim, vou colocar uma outra ferramenta. Vou adicionar a ferramenta novamente. Posição 1. OK. Vou trazer em posicionamento rápido. Certo, agora clique em Jogue. Medição de peça. Seleciono o eixo Z. Clique em Select G54. Vou colocar aqui Z0. No caso, só 0. Vamos setar aqui. Pronto, agora você vem medição de ferramenta, medição manual. E vamos fazer somente o zeramento em X. Que no caso é X60. Salvar posição, definir comprimento 1. Pronto, fizemos zeramento. Aqui em voltar. Agora nós vamos vir em Program Manager. Novo. Colocar o nome do nosso programa que vai ser EXZ4. Então, OK. Vou abrir nosso programa aqui, que eu sempre faço no bloco de notas. Abri o programa. Já estou vendo aqui, ó. Certo? Vou fechar a porta aqui. Vou alternar as vistas agora. Pronto. Então tá aqui. Antes de tudo, agora eu vou dar uma referenciada neste Z e X. Referenciei, clique em Auto e vou dar um Single Start. Bom, pessoal, então já fez aqui a nossa peça do jeito que eu queria, certo? Para tirar esse material bruto aqui, era só girar essa peça. Vou fazer isso aqui para não ficar muito longa a aula. Mas é só girar a peça. Eu posso encostar uma outra ferramenta ali, fazer um zeramento. E no MDI ali, faço um programinha rapidinho, utilizando o ciclo de desbaste, de faceamento. E faço essa peça tranquilamente na medida onde que eu quero, que é 150 de comprimento, certo? Depois, mais para frente, sem ser nessa próxima aula, na outra aula acho que a gente já vê o ciclo de faceamento, certo? Coisa que vocês já sabem, pessoal. Então, como vocês já sabem o ciclo de faceamento, é só colocar no programa, certo? Tá ativado ali, não muda nada do comando Fanuc que a gente utilizou lá no comando Fanuc. É a linguagem isso que a gente está utilizando. Então, não muda nada aqui, nesse início, certo? Então, para quem já sabe utilizar o ciclo de faceamento, é só colocar aqui no programa. Facer aqui e facer aqui no final. Tranquilamente. Você pode utilizar o 2.0 peça. Se não sabe utilizar o 2.0 peça, faz que nem eu falei. Faz o torneamento da peça, gira a peça, faz um novo zeramento e põe o ciclo de faceamento ali tranquilamente, certo?
Então é isso, nossa aula fica por aqui. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal.